Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro do canal Cultura Mania. E hoje eu quero dividir com vocês as minhas impressões sobre um romance que eu li e eu achei muito legal, chamado Coluna de Fogo. Esse é um livro do Ken Follett. Para quem não sabe, o Ken Follett é um autor de romances históricos e também thrillers de espionagem. Ele é muito conhecido principalmente por uma outra obra chamada Os Pilares da Terra, The Pillars of the Earth. Eu tinha lido algum tempo atrás Os Pilares da Terra e tinha gostado bastante. É um dos romances históricos que eu mais gostei de ler até hoje. Este livro é incrível, ele é dividido em dois volumes. Este aqui é o primeiro volume e este aqui é o segundo volume. Tá? Essa edição aqui é da editora Rocco. É muito legal. E aí, quando eu soube do lançamento deste livro, eu fiquei muito empolgado, porque eu gosto muito da escrita do Ken Follett. E eu gostei também demais da edição. A edição ficou muito bonita, muito caprichada, como vocês podem ver. É um romanção, né? Como a gente pode. Ele é um livro longo, ele é um catatal, mas isso não quer dizer que ele seja um livro chato, muito pelo contrário, tá? Eu vou mostrar um pouco o livro aqui para vocês. Olha só, a capa ficou muito legal. Aqui a lombada, muito legal também. Aqui atrás, com um pequeno resumo sobre a trama do romance. E é um livro que tem folhas amarelas. Acho que agora todos os livros estão sendo nesse formato, o que facilita muito a leitura. Aqui, ó, na contracapa, nós temos um mapa mostrando todos os locais onde se passam as situações da história. É um mapa de Kingsbridge, que é uma criação do Ken Follett. Aqui atrás, acho que dá para ver uma foto do autor Ken Follett. Bom, o Ken Follett, ele é um craque em romance histórico. Acho que é difícil algum autor bater ele, talvez o Bernard Crow atualmente. E eu gostei bastante de Coluna de Fogo. É um livro muito, muito interessante. O Ken Follett é um autor que ele faz uma ampla pesquisa antes de escrever os seus romances. Então ele pesquisa os costumes, as roupas, os eventos históricos que vão ser narrados nas suas tramas. E ele faz isso muito bem. A gente percebe o resultado disso na escrita do autor. Bom, Coluna de Fogo. Vou falar um pouco sobre a trama, mas eu não quero entrar em muitos spoilers, porque é um livro que vale a pena o leitor descobrir por si próprio. Bom, Coluna de Fogo é um livro que dá continuidade à saga que começou com Os Pilares da Terra. Mas se você não lê Os Pilares da Terra e O Mundo Sem Fim, não se preocupe, porque dá para ler tranquilamente Coluna de Fogo sem ter lido os outros romances. Existem só algumas referências, alguns personagens, algumas situações de Mundo Sem Fim em Coluna de Fogo, mas é pouca coisa. Tá certo? E a trama de Coluna de Fogo, ela se inicia com dois personagens principais. É o Ned Willard e a Marjorie Fitzgerald. Eles fazem parte de uma família de comerciantes que vivem nessa região de Kingsbridge. E eles se conhecem desde criança, um nutre um sentimento muito forte um pelo outro. E por uma situação que eu não vou revelar qual é, eles acabam se separando. Tá? Isso não é bem um spoiler, é só para vocês terem ideia de como é este romance. E por um motivo também completamente inesperado, o Ned Willard ele vai assumir um papel muito importante dentro dos acontecimentos históricos da Inglaterra do século XVI.
O principal tema de Coluna de Fogo é a intolerância religiosa entre católicos e protestantes. E aí eu posso dizer que o Follett dá realmente uma aula de história sobre esse assunto. Ele domina muito bem todos os detalhes referentes a esse conflito que durou muitos anos na Europa. Então é muito interessante a maneira como o autor, para desenvolver o seu romance, vai misturar personagens ficcionais com personalidades históricas que realmente existiram e tiveram grande importância dentro da situação. Dentre esses personagens históricos, eu destaco a rainha Elizabeth e a Mary Stuart. Elas vão ficar justamente em lados opostos desse conflito. A Elizabeth defendendo o interesse dos protestantes e a Mary Stuart que vai ficar do lado dos católicos. Então é muito interessante a maneira como o Follett ele vai trabalhar esse aspecto da obra, porque uma hora ele vai mostrar que os protestantes estão por cima, eles estão no domínio da situação, e outra hora isso vai se reverter. Então é muito legal a maneira como o Ken Follett vai desenvolvendo a trama de Coluna de Fogo. Nós temos uma galeria de vários personagens, inclusive aqui no começo o Follett ele faz um elenco de personagens justamente para que o leitor não se perca, e aí ele identifica cada um referente a qual família, a qual lugar do mundo, quais são os... No final aqui do livro, nós temos também um apanhado, digamos assim, de quais são as personalidades que são reais, quais que realmente existiram. E gostei muito, muito desse rico painel histórico e cultural que o Follett consegue criar em Coluna de Fogo. O livro ele é dividido em 4 partes. E essas 4 partes do livro ele abrange, acho que um período que vai de 1558 e termina em século, acho que o livro ele termina em 1606. Então é dentro desse vasto período de tempo o Ken Follett vai abranger justamente os principais eventos históricos, passando pela Reforma Protestante, a ascensão da Elizabeth ao trono, também há um episódio aqui referente à fatídica noite de São Bartolomeu, que tem muita importância dentro do contexto religioso. Então, basicamente, é sobre a intolerância religiosa no século XVI. E também o Follett ele trabalha um outro elemento muito interessante, que é a espionagem, que aparece em thrillers de suspense que ele escreveu, descreve muito bem como se dava esses esquemas secretos de espionagem. Isso é um outro aspecto bastante interessante no livro. Como romance histórico, o Follett também é bem interessante com relação a essa combinação que ele faz entre a religião e o poder. As duas coisas estão relacionadas diretamente e a política vai ser influenciada pela religião e vice-versa. Isso também é muito legal em Coluna de Fogo. Eu só tenho 2 ressalvas com relação a esse romance, tá? A primeira delas é a composição dos vilões. Eu acho que o Follett ele exagera um pouco. Eles são muito unidimensionais, eles não têm conflitos internos, eles são muito movidos por interesses egoístas, eles não se apegam a ninguém e, de certa maneira, eles vão representar o lado negativo da Igreja Católica, que eu acho que é uma característica também da escrita do Follett. Isso aparece muito também nos Pilares da Terra. Enfim, isso é uma opinião minha, tá? Outra coisa que, para mim, é um aspecto negativo na escrita do Follett é que ele exagera também um pouco nas cenas de violência e principalmente de sexo.
Eu acho que ele usou uma linguagem chula demais. Ele poderia até ter sido um pouco mais discreto. Mas eu não sei, até gostaria de saber a opinião de vocês se isso é um defeito ou uma característica dos atuais romances. Eu vejo se isso é uma característica, se é uma coisa que os escritores usam porque eles perceberam que os leitores até gosta um pouco disso, dessa vulgaridade, dessa violência explícita, esses detalhes mais picantes nos encontros sexuais. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, tá? Mas, de modo geral, eu gostei muito deste livro. Eu acho que é um livro muito interessante, muito envolvente. Com certeza vai agradar as pessoas que gostam de um bom romance histórico com elementos de espionagem, que é uma especialidade do Ken Follett. Então, vale muito a pena você ler Coluna de Fogo, que eu acho que foi uma das minhas leituras mais legais e mais interessantes do ano de 2017. Tá certo, gente? Então, esse foi meu comentário sobre Coluna de Fogo. Se você gostou, dê o seu joinha e espalhe nas redes sociais. Mais uma vez, eu agradeço o pessoal que tem mandado mensagens no meu e-mail. Continuem fazendo isso. E eu queria saber, quem costuma acompanhar meu canal, se vocês querem que eu faça um vídeo especial sobre o Halloween. Então, me ajudem aí a divulgar o canal. Então, até mais. Com outros comentários.